Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de reflexão, de estudo, através das palestras online do Lado Espírita Luz e Amor. Eu sou a Márcia Ramos e vou conduzir o trabalho desta noite, com sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de reflexão, de auxílio, de todo amparo que recebemos ao nos colocarmos à disposição para uma tarefa tão importante para a nossa caminhada. Para iniciarmos, eu convido a todos para a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e desta forma, ao fechar os nossos olhos do corpo físico, mentalizar o nosso Mestre Jesus, amparando-nos, fortalecendo-nos e envolvendo na sua energia de amor e luz. Rogamos ao Pai de infinita bondade que nos dê a sustentação necessária para os encaminhamentos desta noite. Rogamos aos nossos amigos do plano espiritual que, sempre disponíveis e dispostos no nosso auxílio, possam amparar o nosso ouvir, o nosso sentir e o nosso falar. Que a mensagem traga a todos os nossos corações tudo o que necessitamos e tudo que aqui, neste momento, viemos buscar. Sê conosco, querido Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, que esses ensinamentos tragam nesta noite realmente a reflexão importante, né, que traga aos nossos corações o aprendizado que todos nós precisamos para alcançarmos um caminho de trilharmos o nosso caminho, né, de uma melhor forma. A lição de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 107, intitulada Vinda do Reino. E ela tem o seu início com uma citação de Jesus, que diz o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Essa citação está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20. E Emmanuel vem com todo o seu conhecimento e todas as suas possibilidades de visão muito mais ampliada que a nossa, trazer uma explicação simples, mas muito profunda sobre essa frase de Jesus, né? Ele vem trazer para a gente uma possibilidade de refletirmos qual reino de Deus ele está falando, né? Então ele começa a mostrar para a gente que ele vai mostrando, né, ao longo do seu texto, no início, ele aponta para nós que geralmente as preocupações dos grupos religiosos é em salvar os aflitos, né? E como é esse salvar? Geralmente a gente quer convencer o outro a seguir aquilo que a gente segue ou acredita, né? Professar a mesma fé que nós, dentro do nosso entendimento, sem respeitar o entendimento do outro. Muitas vezes a gente força dizendo: olha, você não vai ter acesso ao reino de Deus, né? Olha, se você não mudar de religião não vai ser salvo. Só que a mensagem de Emmanuel aqui ela é muito clara, porque ele fala para nós que essa tentativa de convencer o outro é prejudicial tanto para nós como para o outro também. Por quê? Porque cada um está no estágio. Eu fico forçando o outro, eu acabo me desestabilizando no foco naquilo que eu tenho que aprender, né? Porque eu estou achando que eu tenho que salvar o outro. E isso eu posso interromper, inclusive, uma outra pessoa que está seguindo um determinado segmento religioso, está desenvolvendo um projeto, ela pode se desanimar, ela pode parar, né? Então a lição é muito clara nesse sentido. A espiritualidade, ela nos diz que não que as coisas acontecem de forma natural e que a verdadeira transformação ela é de dentro para fora, né? Então a espiritualidade verdadeira não se impõe. Olha que legal. Ela vai se irradiar pelo exemplo. Então, antes, né, que eu queira que o outro mude o seu jeito de ser, eu tenho que mudar o meu, não é verdade? O outro precisa ser tocado
pela minha forma de agir, pela minha mudança. Fala, puxa, a Márcia agora está diferente, está agindo de forma diferente. Onde será que ela está indo? O reino de Deus, ele não é de aparências. Então, quando Jesus afirma isso, o que ele está dizendo para nós? Ele não está preocupado com quantidade de seguidores, quantidade de pessoas, não está focado no poder, nas aparências, né, na demonstração de ações que são puramente práticas materiais, né, manifestações públicas, onde o outro veja o que eu estou ali falando, fazendo. O reino de Deus, ela não é um espetáculo, ela não é uma disputa, né, de conquista social, ela é uma realidade, a realidade interna. Então, o reino de Deus vai começar dentro de cada um e dentro daquilo que cada um consegue oferecer. A realização divina, ela começa no íntimo das criaturas. Veja que importante. O verdadeiro progresso e o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando eu resolvo mudar as minhas atitudes, os meus sentimentos. Então, mais importante do que falar de Deus, falar de Jesus, é vivenciar os seus ensinamentos, é vivenciar a lei divina, que é a lei do amor, que muitas vezes a gente despreza. A gente fica tão focado na prática de algo externo para que o outro veja e a gente não muda a nossa atitude. Então, Jesus, quando traz essa mensagem, ele está ali fazendo com que a gente perceba a importância de que somente a minha prática não vai fazer com que eu acesse esse mundo, né, esse mundo interno que Deus nos propõe. Porque eu preciso observar que se eu tenho uma fala diversa da minha prática, pouco adianta saber, só estou ganhando mais problemas, porque aí estarei me comprometendo cada vez mais por conhecer o que deveria fazer e não fazê-lo, entendeu? Então, como é que a Márcia fala de perdão e não perdoa? Como é que a Márcia fala de caridade, mas não está nem aí, né, para a dificuldade do outro? Como é que a gente vivencia essa questão do amor ao próximo se a gente não está nem aí com a dor do próximo? Então, é disso que Jesus está falando. E Emmanuel vem ali apontando que a maioria de nós, né, caminhamos pelas nossas encarnações de maneira ali quase de semi-cegos, né? Porque a gente só enxerga o problema material, o problema da matéria. Temos enormes dificuldades de entender o mundo espiritual, a existência, né, do mundo espiritual. E aí a gente fica focado somente no nosso problema material, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas dívidas, todas materiais. A gente esquece que nós carregamos um passado, né, de várias dificuldades, onde cometemos vários erros, que somos espíritos imperfeitos e que estamos numa oportunidade de acertarmos mais, né, do que quando aqui a gente já esteve. Ou seja, a lição é muito clara. Eu preciso me transformar. Por quê? Porque na maioria das vezes que vim, não segui os ensinamentos do mestre. Provavelmente, equivocadamente, né, acreditava que seguir era só falar. Agora, Emmanuel traz a necessidade de refletirmos essa fala. Hoje a gente já tem consciência disso, então a gente pode olhar para aquilo que a gente está falando. Se nós somos e falamos ser cristãos, quais são as minhas práticas, né, que são equivalentes a que o Cristo disse? Às vezes eu até esqueço do que ele falou, né? Então, enquanto nós estivermos presos somente à questão material, nós vamos ter dificuldade de perceber a realidade espiritual, que somos espíritos numa experiência material. Retornaremos
ao plano espiritual e vamos precisar prestar contas de tudo aquilo que a gente veio aqui fazer. Então eu vim me tornar mais humilde, mais serena, mais tolerante, mais indulgente. Aí voltei mais intransigente, mais orgulhosa, mais recalcitrada no erro. Perdi tempo, né, gente? Por quê? Porque eu fiquei navegando somente no externo e não quis observar os meus sentimentos, porque Santo Agostinho já disse, para chegarmos no caminho da perfeição, conforme diz os ensinamentos do Cristo, sedes perfeitos, como vosso Pai claro, nós não atingiremos, né, o grau de perfeição de Deus, porque Ele é Deus, né? Nós criaturas, mas nós seremos mais, né, muito mais perfeitos do que a gente possa acreditar. Mas para isso eu preciso aceitar hoje as minhas limitações, as minhas dificuldades. Caso contrário, não terei mudanças nas minhas atitudes. A vida física, ela é só um instrumento, pessoal, de aprendizado, né, para que a gente possa se purificar, se libertar das nossas dificuldades. É um meio de evolução. É uma forma, né, de vir aqui e praticar o que outrora nós aprendemos no plano espiritual como possibilidade de evolução. Lá nós aprendemos bastante, a gente olha a nossa vida, as nossas vivências, né, as existências que nós tivemos ao longo, né, desse processo e vamos ali observando, nossa, eu fui muito radical em determinados assuntos, eu falava de amor, mas não amava, eu falava de empatia, mas não era empática. Aí peço uma nova oportunidade, recebo essa oportunidade, venho e continuo fazendo o quê? Então muitas vezes a gente quer mudança sem mudar, sem nos esforçarmos, porque conhecer as nossas imperfeições, conhecer a si próprio dá trabalho. A gente não pode negar, né? Nós somos sombra e luz. Hoje mais sombra do que luz. Mas a gente, né, precisa se esforçar para transformar mais essa sombra, né, mais esse nosso lado de imperfeição em virtudes. As virtudes que Jesus veio fazer valer, né, o sacrifício do Cristo quando ele veio a este planeta. Então nós temos dificuldade de entender a imortalidade da alma. A vida na Terra é uma escola. E não é o nosso destino final. Olha que legal, né? Nós queremos aqui estar para nos melhorarmos e para evoluirmos. A Terra, este planeta que está em transição, ele está justamente sendo readequado para que os espíritos com melhores condições possam retornar nele. E aí a gente precisa, né, estar atentos a isso. Se nós quisermos reencarnarmos num planeta de regeneração, a gente precisa avaliar quais sentimentos a gente está mantendo dentro de nós. Quais são? Porque assim, os meus sentimentos vão impulsionar, os meus pensamentos e os meus sentimentos vão impulsionar as minhas atitudes. Então, se eu sou uma pessoa que sinto amor pelo próximo, as minhas atitudes têm que ser condizentes aquele sentimento. Agora, se eu só falo e não tenho compaixão pelo outro e não desenvolvo, né, o sentimento verdadeiro de amor ao próximo, eu me distancio da possibilidade de poder reencarnar novamente num planeta de regeneração. Emmanuel vai concluir essa lição dizendo que o reino de Deus é divino, imortal e íntimo. Íntimo de cada um. Então, esse Deus que nos apresentaram de forma tão distante, né? Porque no início do nosso entendimento religioso, no início da civilização, esse Deus era colocado muito distante da sua criatura. E hoje a doutrina espírita traz para nós, através das informações dos nossos amigos, espíritos abnegados do bem, que se colocaram à disposição para dizer para nós essa realidade, que o reino de Deus
é construído com as nossas atitudes e que este Deus é um Pai bondoso, amoroso e justo. Dizendo isso, ele traz aos nossos corações o alento necessário. Nós não vamos ficar eternamente no erro, né? Nós somos espíritos destinados para o bem, para o crescimento, e fomos criados para o bem. Hoje ainda equivocados, mas tudo bem. Nós vamos aprender, e dentro deste aprendizado, porque Deus vai oportunizar a cada um de nós formas para que a gente possa avaliar as nossas atitudes e reconduzir o nosso caminho com mais amor, com mais tolerância, com mais empatia, né? Com todas as virtudes, exercitando as virtudes como tem que ser, né? Para que eu chegue a um grau melhor do que quando eu aqui cheguei. Nós precisamos entender, eu não preciso querer converter o outro, preciso mudar a mim, certo? É claro que é importante dizer que se há alguém que precisa, que busca informação através de nós, claro, a gente dá a nossa opinião, a gente faz o nosso comentário sobre a nossa experiência, né? Sobre aquilo que a gente acredita ser bom para nós, mas todos somos filhos do mesmo Pai, e onde quer que nós estejamos, crendo nele ou não, ele estará nos auxiliando e nos amparando. O importante é nós seguirmos naquilo que a gente acredita, né? E realizar realmente um trabalho pautado no sentimento. Então, assim, eu posso ajudar, por exemplo, no bazar da transitória, mas se a minha vontade não é de fazer o meu melhor pelo próximo, eu vou lá, faço só mecanicamente, mas eu não sinto, né, a importância desse trabalho. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo agora, de fazer a reflexão sobre esses ensinamentos, ele precisa ser de boa vontade. Eu quero estar aqui com vocês, porque eu sei que além, né, de ser uma oportunidade de tarefa para minha melhora, eu aprendo também quando eu me coloco à disposição para auxiliar o outro. Veja a diferença. Então, a verdadeira espiritualidade, ela acontece no íntimo de cada um, ela é silenciosa, não preciso fazer estandalhaço, nem barulho nenhum, né? Ela vai acontecendo todo dia um pouquinho. Nós precisamos desenvolver a consciência, olha que legal, né? Espiritual, para perceber o divino, para perceber quão é bom e misericordioso o nosso Pai, que nos dá oportunidades de crescimento dentro daquilo que a gente já consegue. Ele não vai exigir de nós aquilo que a gente ainda não consegue realizar. Isso é maravilhoso. Então, dentro, olha, o respeito do livre-arbítrio, né, mostrando para nós a bondade divina. Ela não dá um frio maior que o cobertor, como diz o ditado popular. Ele não exige aquilo que a gente não consegue entregar. Então, todos nós estamos realizando aquilo que a gente já consegue, independente da nossa crença religiosa, né? A prática dos ensinamentos do Cristo é que precisam fazer diferença no meu dia a dia. A prática daquilo que ele nos ensinou, né? Das suas virtudes, dizendo que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, é dizer que somos irmãos, independente daquilo que a gente acredita, né, da nossa origem, do nosso processo de formação, porque cada um tem o seu. E isso é muito legal. Então, para finalizar, que nós possamos retorno, né, aos nossos entendimentos, no momento do nosso desprender do corpo físico momentaneamente para o nosso sono, que a gente possa levar essa reflexão para o nosso travesseiro, que a gente possa buscar se melhorar, né, e olhar para dentro de nós e entendermos esse reino de Deus dentro de nós e querer cada vez mais contribuir para que ele fique iluminado,
através dessas atitudes renovadas no bem, no amor a nós, no amor ao próximo, né? E no amor principalmente, né, a Deus, porque Ele nos concede a oportunidade todos os dias. Faz nascer o sol para os justos e os não justos. Isso quer dizer que todos nós temos a oportunidade de nos melhorarmos diante daquilo que já conseguimos fazer. Que Jesus nos abençoe e este momento possa realmente trazer essa reflexão aos nossos olhos, fortalecendo-nos na importância, né, de refletirmos como a gente pode ser melhor, como trazer o reino de Deus para dentro de nós. Fica a pergunta, né, para que nós possamos, na nossa reflexão da noite, conversarmos com Deus, com Jesus e nos colocarmos à disposição para sermos melhores do que quando aqui chegamos. Fechando os nossos olhos novamente, agradecendo a oportunidade maravilhosa que tivemos através destas reflexões, que esta mensagem auxilie-nos a mudarmos as nossas práticas, muitas vezes somente externas, para preenchê-las com sentimentos de muito amor, com pensamentos e atitudes renovadas em tudo que Jesus nos ensinou. Que o amor do nosso Mestre conduza o nosso ouvir, o nosso sentir, o nosso falar. E que possamos assim compartilhar com todos aqueles que estão ao nosso lado as benéfices dessas energias que aqui nós recebemos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Muito obrigada.